da doença. Eu e minha casa não seremos atingidos, ó Deus, por essa maldição, no nome de Jesus. Na minha casa não vai chegar o desemprego, a miséria, as dívidas, por causa dessa situação, dessa pandemia, desse pandemônio, em nome de Jesus. Ó Deus, eu clamo a Ti por minha casa. Senhor, eu também clamo pelo Brasil, Senhor, pela nação brasileira. Jesus, nós clamamos pela nossa nação, Pai. Guarda o Brasil, guarda nosso presidente, guarda as autoridades desse país, Jesus. Guarda-nos, ó Deus, do mal, do poder das trevas, do poder de Satanás, meu Deus, que está se utilizando de todas estas coisas, dessas ferramentas, do medo, do pânico, meu Deus, para aterrorizar as pessoas. Ó Deus, guarda o Brasil. Nós levantamos um clamor ao Senhor, Deus, pela nossa nação, Pai. Levantamos um clamor, Senhor, por aqueles que estão doentes, enfermos, pelo grupo de risco, Senhor, por aquelas pessoas que estão mais expostas, mais propensas a pegar uma doença. Nós clamamos por elas, Jesus, pelos nossos idosos, pelos nossos anciãos. Jesus, guarda, Senhor. Tu és o guardião de Israel, Tu és o guardião do Teu povo. Nós levantamos a Ti um clamor, Senhor, um clamor pedindo que o Senhor guarde, ó Deus, os mais indefesos, os mais vulneráveis, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós não aceitamos, pois a Tua palavra diz, ó Deus, que cai 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seríamos atingidos, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o sangue do Cordeiro nos protegeria de todo mal, que o sangue do Cordeiro na casa, na verga da porta, guardou os hebreus e nos guarda, porque nós temos uma aliança contigo, Senhor, uma aliança pelo sangue de Jesus. Ó Deus, guarde a igreja, guarde os pastores que estão com a igreja aberta nessa hora. Guarde, meu Deus, aqueles que não se intimidam, que são ousados, que são corajosos, Pai, que não são acovardados, pois é nessa hora de dificuldade, nessa hora difícil, meu Deus, que a Tua igreja precisa ser luz, que a Tua igreja precisa brilhar, em nome de Jesus, Pai. É nessa hora que o mundo está assustado, que o Teu povo faz a diferença. Ó Deus, eu clamo a Ti, Senhor, eu clamo, Deus, ao Senhor, como tenho clamado hoje todo dia aqui, Senhor, as minhas lágrimas, a minha oração, o clamor dos irmãos, o clamor da igreja, Pai. Meu Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor nos atenda, que o Senhor ouça. A Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que Tu não sabes, diz a Tua palavra. Então, meu Deus, eu Te peço nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita, Deus, o Teu povo, em nome de Jesus. Visita a Tua igreja, Pai, com poder, com autoridade. Não nos deixa, Deus, assombrados, não nos deixa amedrontados, mas nos fortalece, nos renova. Ó Deus, nos dá sabedoria para nos conduzir, Jesus, em nome do Senhor. Que nenhum dos irmãos da igreja, Pai, tenham prejuízos financeiros, que nenhum dos irmãos percam clientes, percam negócios por causa dessa situação, Pai. Que nenhum deles perca o emprego, Deus. Que o Senhor guarde o Teu povo nessa hora difícil, nessa hora de crise, nessa hora, meu Deus, das trevas, em nome de Jesus, Pai. É a nossa oração, é o nosso clamor a Ti, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da igreja, das nossas famílias, Pai, porque, meu Deus, quem sabe como a rainha Esther foi levantada para aquela hora, quem sabe justamente para essa hora é que nós estamos aqui, é que a igreja está aqui, é que nós estamos abertos, Senhor, como hoje à tarde, ó Deus, o Senhor é testemunha, meu Pai, de quantas pessoas nós atendemos aqui, daquela mulher que tentou tirar a vida, se suicidar, e na hora do suicídio,
meu Deus, ela veio na igreja, pediu uma ajuda, pediu uma oração. Se a igreja está com a porta fechada, meu Deus, onde a pessoa vai entrar? Ó Deus, então abençoe a nossa cidade. Ó Deus, abençoe a nossa nação, Pai, e nos dê ousadia, nos dê intrepidez, como os profetas de outrora, como os profetas da Bíblia, em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe ser medrosos, não nos deixe ser acovardados. Prudência, sim, mas covardia não, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, eu oro pela igreja, oro por todos os irmãos, os que estão aqui no templo agora, e aqueles que estão assistindo a gente agora em casa, que não quiseram vir, meu Deus, que não puderam vir, que o Senhor abençoe, que o Senhor revista eles do Espírito, e de um espírito de coragem, de ousadia, em nome de Jesus, Pai. É a nossa oração e o nosso louvor também, em nome de Jesus, aleluia. Vamos louvar a Deus mais uma vez e ouvir a palavra do Senhor. Jesus virá. Aleluia, Se aleluia. minha alma a Deus Aleluia. suplica e não recebe, Aleluia, confiando fica em suas Aleluia. promessas, que são muito ricas, Glória a Deus. e infalíveis para te valer, porque te abates, Aleluia. ó minha Ó alma, Espírito Santo, e te nos fortalece. comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, aleluia, em Deus espera. aleluia, Senhor. Porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede, Aleluia. por ti, minha alma. Glórias a ti, Senhor. Espera nele, Louvado seja o teu nome. com fé e calma. Jesus Aleluia. de todos Aleluia. teus males salva, Santo Espírito. e te abençoa. Santa presença de Deus. Nos altos céus, porque te abates, Aleluia, Jesus. ó minha Recebe a nossa alma, adoração, Pai. e te Recebe o nosso louvor. comoves, Recebe, ó perdendo Deus, a calma. como oferta. Não tenhas medo, Aleluia. em Deus espera. Aleluia, Jesus. Porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Verás em breve, Glória a Deus. as dores findas, Aleluia. no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um Aleluia. pouquinho e ouvirás, porque te abates, Aleluia, ó Jesus. minha alma, Louvado seja o e teu nome. te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Aleluia. Porque bem cedo Glória a Deus. Jesus virá. Amém, Jesus. Diga amém, meus irmãos. Diga graças a Deus. Diga assim: Jesus, recebe o meu louvor como uma oferta agradável a ti. Amém? Amém, irmãos? Vamos dar um aplauso para Jesus bem bonito, né? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe você. E vamos aproveitar que você está em pé para nós ler o texto bíblico, né? Em nome de Jesus, no Evangelho de Mateus 14. Eu quero compartilhar com você hoje em nome de Jesus, tá bom? E vamos em frente nesses tempos difíceis, esses tempos
complicados. Mateus 14, meus irmãos, eu queria falar um pouquinho desse tempo que a gente vive. Eu acho que os irmãos já perceberam, eu sou um tipo de pastor que eu gosto de trazer a palavra prática, ou seja, a mensagem tem que ser aplicável na nossa vida. Não adianta ser uma mensagem teórica que não funcione, ela tem que ser aplicável, tem que ser prática, né? E hoje nós estamos vivendo esse período aí no Brasil, no mundo, na verdade, né? E eu queria dar uma palavra sobre isso aos irmãos. Mateus 14, no verso 30 em diante, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Digam glória a Deus, né? Então, que o Senhor nos ilumine aqui nesse período de meditação, e os irmãos que vão assistir também sejam abençoados, amém? Sente um pouquinho, meus irmãos. Glória a Deus. Então veja que Jesus está ensinando aqui duas coisas importantíssimas, e sempre que a palavra sai da boca do mestre, ela tem um peso muito maior do que qualquer outro. Veja só o que Jesus está dizendo aqui. Ele diz no versículo 30 aí, que o apóstolo Pedro, após ver Jesus vindo sobre o mar, né, andando sobre as águas, o apóstolo Pedro quis ir ter com ele, disse: olha, Senhor, se és tu, deixa eu me ter contigo. E a Bíblia diz que o Pedro então caminhou alguns passos, talvez bastante até, sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas os irmãos também sabem, e pelo texto até mesmo, que diz que depois de algum tempo, diz no verso 30, reparando, porém, na força do vento, diz a Bíblia aí, ele afundou, né, teve medo e começou a afundar. Então essa palavra reparar significa tirar os olhos de Jesus e olhar para o outro lado. Significa tirar os olhos do Senhor e olhar para a tempestade, porque ele caminhou com a tempestade sem dar bola para ela. Mas no momento em que ele tirou os olhos do Senhor Jesus, a Bíblia diz que então, e olhou para a tempestade, ele começou a submergir. E nesse texto, o Senhor Jesus deixa claro aí duas coisas muito importantes, meus irmãos, que a primeira delas é não tirar os olhos do Senhor. A hora que a gente tira os olhos de Jesus, meus irmãos, em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, não só agora nesse período, mas em qualquer tempo, sempre vamos afundar, sempre vamos afundar. E uma segunda lição que ele deixa aí, que para mim também é importantíssima, ele diz aqui que o Pedro afundou não só porque tirou os olhos de Jesus, mas ele afundou porque teve medo. O medo tem sido uma ferramenta do diabo nesses dias, minha gente. Eu sei que você poderia dizer assim: pastor, mas nem todo mundo tem a sua fé. Eu também sei disso. Eu sei, e nenhum pastor pode cobrar das suas ovelhas ter a mesma fé que ele, né? Cada um tem a sua fé. Para os irmãos terem uma noção disso, no livro de Romanos 12, por exemplo, vocês podem ler comigo, diz lá o seguinte, Romanos 12, versículo 3, diz lá assim, ó, que Deus deu a cada pessoa uma medida de fé. Romanos capítulo 12, no versículo 3, está escrito ali, no finalzinho do versículo: segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Então, eu tenho a minha medida, o dom de fé que Deus me deu. Cada um de nós tem a sua medida, o seu dom também. Então, não pode se exigir de nenhuma pessoa que ela tenha a mesma fé da outra, né? Cada um tem o seu nível de fé. E isso varia como? Como é que aumenta a minha fé? Ouvindo mais a palavra, orando mais, lendo a Escritura, a sua fé vai crescer. Porque aqui mesmo, em Romanos 10, 17, né,
diz aí que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então o jeito de aumentar a fé das pessoas, Romanos 10, 17, né? E assim a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Então o jeito de aumentar a fé é a gente lendo mais a Bíblia, orando mais a Deus, Deus vai dando mais convicções no nosso coração. Então cada um tem uma medida de fé. Também aí em Romanos 14, você leia comigo, irmãos, diz aí que tem pessoas que são fracas na fé. Olha que coisa interessante, né? Romanos 14, 1. Acolhei ao que é débil, fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Ou seja, tem pessoas que são fracas na fé, ela não tem aquela fé que o irmão tem, que a irmã tem, que eu tenho. Ele é fraco, mas ele é filho de Deus. Ele é fraquinho, ele é duvidoso, ele é débil, mas ele não deixa de ser de Deus por isso. E a Bíblia diz, acolhe ele não para discutir, tu é um fraco, tu é um sem fé. Não, acolhe ele com amor e mansidão. Já o Romanos 15, 1, capítulo 15, verso 1, já diz o oposto. Diz assim, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então eu vejo que a Bíblia está dizendo, Romanos 14, 1, tem um crente fraco. Romanos 15, 1, tem um crente forte. E diz Romanos 12, 3, que cada um tem uma medida de fé em nome de Jesus. Amém, minha gente? Então é por isso que essa palavra do Senhor Jesus aqui, em Mateus, quando ele diz que o Pedro afundou por tirar os olhos dele e por medo, meus irmãos, é porque o Senhor Jesus está dizendo ao Pedro que a fé dele nesse momento não era aquela suficiente. E isso vale para todos nós, irmãos. Às vezes nós não temos aquela ousadia, aquela intrepidez que outros têm. Talvez muitos que estão em casa ou estão assistindo em casa por medo de todo esse pânico, de toda essa situação que a própria imprensa está, parece-me, exageradamente divulgando, né? Na minha opinião, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua fé, mas me parece um exagero, me parece um terrorismo com as pessoas, um sensacionalismo exagerado. E isso vai causando medo nas pessoas. E o medo, gente, pergunte a qualquer psicólogo, eu não sou psicólogo, gostaria de fazer esse curso, só fiz uma cadeira dele quando fiz o curso de teologia na UBRA, só uma cadeira de psicologia, mas eu gostaria de fazer. Pergunte a qualquer psicólogo, o medo associado ao pânico, ele quase que mata a tua imunidade. A imunidade biológica da pessoa vai quase a zero. E quando a imunidade está baixa, mais suscetível à doença você fica. Então o medo é uma arma do inimigo, gente, de Satanás, e que se utiliza e vai se utilizar muito, não só nessa situação, porque não é só agora que as pessoas estão tendo medo. Em quantas ocasiões da vida a gente tem medo, não é, pessoal? Quantas ocasiões da vida a gente tem medo? Medo de muitas coisas, e aquele medo às vezes nos assombra, nos assusta e nos faz afundar. Pedro tirou os olhos de Jesus e teve medo, e o medo fez com que ele afundasse nas águas do mar da Galileia. Por isso que nós devemos orar, gente, para que, se o inimigo está agindo assim, sabe, e ele está agindo, às vezes em membros da nossa família. Hoje a irmã Laerte, por exemplo, veio no culto meio-dia, ela nos auxilia aqui, mas ela disse, pastor, eu saí de casa, mas minhas filhas, minha família toda não queria que eu saísse de casa, mas eu vim para casa, eu vim para a casa de Deus. Então um medo, um pânico às vezes vai se instalando, e esse medo vai fazer a nossa imunidade baixar, e vai ficar suscetível não só ao corona, mas a muitas doenças. Você sabe que a gente precisa de uma estabilidade emocional, amém, meus irmãos? A gente precisa de uma estabilidade emocional. Toda pessoa desequilibrada emocionalmente, ela vai adoecer mais fácil, muito mais fácil do que uma outra que tem um ânimo maior. E o que a gente vai fazer nós, irmãos, igreja, eu, pastor Mauro, o que eu vou fazer, né?
numa situação dessa? Eu penso assim, minha gente, que o único jeito de repreender o medo, de mandar o medo embora, é usar a fé em nome de Jesus. Estar aqui, abrir a porta, orar pelas pessoas. Não tem como ativar o ânimo se a gente não tiver fé. O ativador do ânimo é a fé, gente. A fé não é racional, a fé ela é transcendental. 2 Coríntios 5, 7 diz assim, ó, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio, em nome de Jesus. Então, nós, irmãos, a igreja, pode alguém dizer, pastor, a Assembleia de Deus aqui fechou, cancelou os cultos, outras igrejas cancelaram. Mas eu disse, eu não vou cancelar, porque se eu cancelo, se a gente não cancela, muitos podem criticar até, né? Todo mundo parou e o pastor, a igreja não parou, o pastor Mal não parou. Se a gente para, outros irmãos vão dizer, o pastor é fraco na fé. Então, fale o que quiser, vamos se acertar com Deus depois. Então, não é, gente? Então, a gente tem que estar aqui. Hoje à tarde atendi uma pessoa que o irmão Pedro trouxe aqui, uma mulher depressiva, tentou tirar a vida. Eu digo, se a igreja está fechada, vai bater aonde? O Papa disse agora no fim da semana, Papa Francisco, que eu nem gosto dele, mas diz o que lá, não tem alinhamento com ele. O que ele disse? Ele disse assim, se as igrejas fecharem, onde as pessoas vão encontrar consolo? Olha, agora de noite o arcebispo de São Paulo, da Igreja Católica, disse assim, as igrejas católicas vão ficar abertas para atender as pessoas. Então, uns têm medo, outros têm fé. Uns têm uma medida maior de fé, de ousadia, outros uma medida menor. Diz Romanos 14, que mesmo que tenha uma medida menor, que é fraco na fé, ele não deixa de ser filho de Deus por isso. Ele deve ser acolhido também. Porém, ele não tem toda essa ousadia, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Nós não somos juízes de ninguém, né? Ao contrário, nós estamos para ministrar, manifestar o Evangelho, o poder de Deus, o amor de Jesus por todas as pessoas. Amém, meus irmãos? Então veja como o medo é uma coisa terrível, nociva, perigosa. E o medo não vem do Senhor Jesus, não vem de Deus, pessoal. Por mais que alguém possa dizer e achar, o medo nunca veio do Senhor. A Bíblia diz aqui, a vocês entenderem melhor, 1 João 4,18, a Bíblia diz assim, 1 de João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim, meus irmãos, é muito, muito lindo esse texto para você botar até no Facebook hoje, ó. Diz assim, ó, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Quem é o amor perfeito? É Jesus, pessoal. Ele é a expressão maior de amor, é Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz por nós. Ninguém é a maior expressão de amor e perfeito amor do que Jesus. E a Bíblia diz que Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. O perfeito amor, que é Jesus, lança fora todo medo. E aí no mesmo versículo diz assim, o medo produz o que, gente? Tormento. O medo só produz uma coisa, atormenta as pessoas. Atormenta com pânico, com pavor, com terrorismo, com tudo que você pode imaginar. O medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo, aquele que teme, não é aperfeiçoado no amor, ou seja, nunca vai ter uma fé perfeita em Cristo Jesus, sempre será debilitado. Por isso que o medo é uma arma de Satanás, não de Deus, pessoal. E nestas horas, e como eu digo, não só nestas horas, irmãos, não é só agora que nós estamos tendo medo, né, irmão? Já tivemos medo outras vezes, né? Eu, quando casei, eu tinha 21 anos, eu tinha um medo, disse, será que vai dar certo esse negócio? Né? Eu estava apavorado, mas depois deu tudo certo em nome de Jesus, né? E, não, é verdade, né? O sujeito com 21 anos é muito cedo para casar, mas eu estava apavorado, né? Será que vai dar certo esse trem aí? Graças a Deus deu, o medo passou. A gente vai fazer uma compra, né? Uma compra e dá um medo na gente, um medo de comprar, né? Quando eu comprei minha primeira casa,
financiado pela Caixa, lá em 2008, o apartamento, eu disse, será que eu vou conseguir pagar? Aquele medo, pavor na gente, mas eu já era de Jesus, disse, eu vou conseguir em nome de Jesus, e deu tudo certo. Então, às vezes, o medo é um mal, uma ferramenta que se instala em qualquer momento da vida da gente, né? Você vai num médico, faz um exame, o doutor diz, olha, isso aqui não está legal, você já te assusta, será que não é um... Então, a gente tem que vigiar muito com o medo. O medo não vem do Senhor. E esse foi o motivo pelo qual o apóstolo Pedro afundou, minha gente. Amém, meus irmãos? Essa é a primeira lição daqui. A segunda lição que Jesus nos ensina, está escrita aí também, Mateus 16, no versículo 30 também, né? Ele diz, Mateus 16, Mateus 14, versículo 30, né? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Medo é a primeira lição que nós temos que dizer que não é boa, não serve, nós temos que rejeitá-lo em nome de Jesus. Mas a segunda está escrita aí, reparando, olhando. É aquela, meus irmãos, da gente em qualquer circunstância, não tirar os olhos de Jesus, pessoal. Jesus é o nosso guia, é a nossa baliza, é o nosso norte, sempre tem que ser Jesus. O livro de Hebreus, por exemplo, no capítulo 12 dele, ele diz algo que para mim é sensacional. Ele diz assim, o próprio Senhor Jesus falando através do escritor aos Hebreus. Hebreus 12, no verso 2, ele diz assim, olhando firmemente. Olha que palavra essa aí, gente. Amém, irmãos? Diga glória a Deus, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é esse aí que a gente tem que olhar? Jesus, pessoal. Olhando firmemente para o autor e ao mesmo tempo receptor da fé. O que gera a fé e o que recebe a fé. É um mistério isso, né? Jesus bota a pilha na gente e Ele mesmo recebe a energia dessa fé em nome de Jesus. O autor e consumador da fé, Jesus, diz aí, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignominia, do desprezo, e está assentado à direita do trono de Deus. Jesus tinha uma alegria para Ele, estava proposto para Ele reinar eternamente, mas em vez disso Ele tirou sua coroa e entregou-se por nós, foi envergonhado, humilhado, suportou a zombaria, meus irmãos, porque Ele é aquele que nos ama, e a Bíblia diz que é para Ele que nós temos que olhar. Se nós tirarmos os olhos de Jesus em qualquer momento da vida, pessoal, o que é olhar para Jesus? Olhar para a sua palavra, olhar para o que Ele ensinou, é olhar para os exemplos que Ele deu. Isso é olhar para Jesus. Isso é olhar. O Pedro devia ter feito o quê? Olhar para Jesus significava o quê? Olhar para o exemplo dele. Qual era o exemplo dele? Estou andando aqui por cima das águas. Isso era olhar para Jesus. Então, se a gente tirar os olhos dele, nós estamos perdidos mesmo, pessoal. O rei Josafá, em 2 Crônicas 20, vocês também acho que já ouviram falar, ele diz a mesma coisa. O rei Josafá, 2 Crônicas 20, versículo 12, ele diz assim, Deus, olha a oração desse rei, gente, que é uma das orações mais impactantes da Bíblia, né? E é aquela oração que eu digo, que é quando a gente não sabe o que fazer, né? O que fazer quando não sabe o que fazer? É a oração do rei Josafá. Ele diz aqui no verso 12, nosso Deus, 2 Crônicas 20, 12, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, os inimigos que tinham cercado ele e a cidade? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, estamos perdidos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia, amém, meus irmãos? É isso aqui, gente, nós temos que levar ao pé da letra esse negócio, porque tem horas que a gente não sabe o que fazer mesmo. Eu acho que os irmãos estão vendo aí, eu até aconselho a desligar a televisão nesses dias, né? O melhor conselho é desligar,
Mas eu acho que os irmãos estão vendo as notícias. A maioria dos governos estão perdidos, estão batendo cabeça. Um governador de um estado decreta uma coisa, do outro estado decreta outra, cada prefeito decretou uma situação. O nosso aqui ontem baixou no Diário Oficial um decreto suspendendo aglomerações, não especificou igrejas, não especificou, amanhã de manhã a gente tem uma reunião com ele, mas não especificou, suspendeu por 15 dias aglomerações. O que seria aglomeração? Não sei. Cada um diz uma coisa, parece perdidos, parece desorientados, sem saber o que fazer. Sabe, irmãos, a mesma coisa é conosco, às vezes nós também não sabemos o que fazer. Nem sempre a gente sabe o que fazer na vida, né? Mesmo sendo crente, mesmo estando às vezes na igreja, não só diante desse pandemônio que está aí, mas às vezes diante de outras coisas, em outros momentos, ou várias situações da vida, a gente também não sabe o que fazer. A gente fica perdido. Nessas horas, irmãos, é que a gente tem que fazer valer a palavra de Deus em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: olha, Deus, eu estou confuso, não há força em mim, não sei o que fazer, porém os meus olhos estão no Senhor. Eu estou focado em Ti, Jesus. O que o Senhor falar comigo em oração, o que o Senhor falar comigo no culto, o que o Senhor falar comigo pela Tua palavra, o Senhor é o que eu vou fazer em nome de Jesus. E às vezes até um preço que a gente tem que pagar, irmãos. Quantas pessoas estão criticando a gente, né? E o pior de tudo é que são crentes, né? Quem está dando pau nos pastores que abriram as igrejas são os crentes. Os crentes, gente. É terrível. Mas vamos fazer o quê? Vamos em frente, né? Vamos em frente. Não tem o que fazer, é a hora do sacrifício, é a hora de mostrar que a gente tem um chamado, tem um sacerdócio, tem um ministério em nome de Jesus. Não é hora de recuar, não é hora de voltar atrás, é hora de saber que a nossa vida está na mão do Senhor Jesus, irmãos. Está na mão dele e não tem mais o que fazer. Amém, minha gente? Então, essa é a segunda lição, olhar para Jesus, olhar para Ele, botar os olhos no Senhor e ver o que Ele está dizendo. Eu aprendi isso, tem funcionado sempre para mim, sempre funcionou, e até hoje eu tenho provado disso, irmãos. Deus às vezes põe palavras no nosso coração, que aquece, que queima o nosso coração, que incendeia a nossa vida. É aquela palavra que você tem que viver. Noé viveu 120 anos construindo uma arca por uma palavra. Deus disse para ele: vai chover, vai vir um dilúvio. E o Noé, baseado em uma palavra, viveu toda a sua vida trabalhando para Deus em nome de Jesus. Deus já tem dado orientação, talvez para nós, né? Vamos seguir essas orientações. Amém, meus irmãos? Então, voltando para Mateus, diz isso aí, né? Mateus 14, que o Pedro afundou porque tirou os olhos de Jesus, mas ele tirou os olhos de Jesus porque diz que uma outra ferramenta, um outro ser, encheu a mente dele de medo, encheu o coração do Pedro de medo, de receio, de pânico, de horror, de terror. Olhou para aquele temporal e disse: o que eu estou fazendo aqui? Que loucura é essa? Que insanidade é essa? É isso aí, gente, é isso aí, exatamente isso aí, é o beabá da palavra de Deus que a gente precisa em nome de Jesus. Às vezes o diabo está enchendo o nosso coração também de medo, e com isso eu não quero dizer que a gente não deve ser prudente, com isso eu não quero dizer que a gente não deve tomar as precauções necessárias, a gente não deve cuidar da higiene, que a gente não deve usar as recomendações do Ministério da Saúde, nada disso. Prudência e canja de galinha sempre cai bem, em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, nós somos o povo da fé, em nome de Jesus. Nós somos o povo que não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E se nós deixarmos o medo se instalar, nós vamos ter sérios problemas, não só aqui na igreja, não só aqui, né? As pessoas estão acusando e falando coisas absurdas às vezes, né? Falando coisas absurdas às vezes que não deveriam falar, né? Acusando os pastores: está com a igreja aberta só por causa de ofertas, de dinheiro. Irmãos, a obra de Deus, eu sempre disse aqui, essa igreja é do Senhor Jesus.
Ele está no nosso meio, em nome do Senhor. Apocalipse 1 diz que Jesus passeia no meio da igreja. Se algum dia não tiver recurso aqui, a gente entrega a chave ali e fim de papo, não tem problema. Mas isso não é o caso, gente. A gente tem que crer nessa hora e ser um refúgio para as pessoas, ser uma voz de Deus em nome de Jesus, para dizer para as pessoas, como eu disse para essa mulher hoje à tarde, disse para ela: imagina se tu vai visitar o teu marido chorando, querendo morrer, ele vai ficar mais apavorado. Você tem que ir lá e dizer para ele assim: nós vamos sair daqui, nós vamos vencer. Eu disse para ela: talvez ele esteja lá pensando em vocês e não nele. Talvez ele esteja mais depressivo lá na clínica, porque ele está pensando como vocês estão aqui fora. Eu disse para ela: vai lá e diz para ele: nós vamos sair daqui, nós vamos passar por cima disso, em nome de Jesus. Tem que encorajar as pessoas, irmãos, e não a recuar, em nome de Jesus. Amém, minha gente? Digam graças a Deus. Nós vamos afundar, pessoal, não só na fé, mas na vida. E essa é uma palavra que não vale só para hoje, ela está na Bíblia há 2000 anos. Eu mesmo já preguei aqui há muitas vezes ela, e ela serve para muitas coisas na nossa vida. Negócio que a gente vai fazer. Eu lembro um dia em Bento Gonçalves, 2005 para 2006, um senhor que ia lá na igreja, e ele tinha uma garagem de carros usados, e ele estava para vender a garagem dele, vender para outro, porque ele disse: não estou conseguindo ganhar dinheiro. E eu dei uma palavra dessas na igreja. Ele terminou o culto, ele não me falou nada. Aí há 15 dias ele me chamou na casa dele para fazer para jantar com ele, e eu fui jantar com ele. Um negócio maravilhoso, uma casa linda. E ele disse assim: pastor, aquela palavra que o senhor deu lá na igreja, eu estava cheio de medo, queria vender, mas o senhor disse, me encorajou. Eu não vendi a minha loja de carros usados, lá no bairro Botafogo, esquina do Mercado Apolo ali, quem conhece ali, é aquela loja da esquina ali, né? E ele disse assim: eu não vendi, e graças àquela palavra lá, em nome de Jesus. Então, às vezes a gente tem que encorajar as pessoas a não se desesperar. Numa hora de desespero, a pessoa faz tudo que dá na cabeça, o que os outros dizem. Meus irmãos, olha, para seguir os outros hoje aí, não dá. Melhor a gente seguir a voz de Deus, a palavra de Deus, né? As pessoas estão falando muita bobagem, muita besteira, né? Muita asneira, e quem não é de Deus, acho que não tem muito o que dizer para a gente, né? Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Né? A gente chega a uma altura que a gente vai tendo que selecionar até o que ouve, senão você se contamina, em nome de Jesus, né? Certas amizades nem dá para ouvir mais, porque sabe que tem, eu estou chegando numa fase assim que eu não discuto mais com tolo. Tem gente que é tolo demais, não adianta, você perde tempo com ele, é que nem discutir com uma mula, sabe? Porque o tolo, gente, ele não se deixa convencer às vezes, nem que tu use com ele de sabedoria, diz o Salomão. Então, às vezes, com o tolo não adianta discutir, deixa ele fazer as tolices dele. Tem que orar, dizer: Senhor, olha, esse tolo aqui não dá para discutir, não tem como. É como discutir com uma mula com uma porta. Então, eu estou chegando nesse ponto, com tolo não dá para discutir. Deixa o tolo para lá, vamos em frente, não. Porque tem um bocado de gente aí que é uma porta, né, gente? É difícil de tu falar alguma coisa para a pessoa, e não tem o que fazer, não tem, você perde o tempo, perde o sono. Já de algum tempo para cá eu também decidi que eu vou para casa e durmo, em nome de Jesus, nada mais me tira o sono, né? A não ser para orar. Né? Essa noite eu confesso que era umas 5 e pouco da manhã, eu me acordei, e eu custei a dormir, que eu estava bem preocupado com essa situação, mas eu levantei e fui orar, e disse: Senhor, acalma o meu coração aqui, tudo vai dar certo em nome de Jesus, né? Então, essas coisas, mas com tolo eu não perco mais tempo não, né? Que não dá. Amém, minha gente? Digam graças a Deus. Eu queria orar por todos vocês em nome de Jesus, irmãos, orar por quem está em casa também, né? E eu creio que você que vai assistir esse vídeo no YouTube, depois, né?
É isso que a palavra de Deus nos ensina. Não estamos julgando quem não tem fé, mas a Bíblia está dizendo que nós não podemos ter medo e que nós temos que olhar para Jesus, pessoal. Não só nessa hora, mas em todas as horas da vida. Em todas as horas da vida. Mesmo quando tudo vai bem, minha gente. Mesmo quando tudo vai bem, se a gente tirar os olhos de Jesus Cristo, nós vamos nos ralar, vamos nos afundar na vida. Eu fico impressionado de ver como é fácil perder as coisas, gente. Como a gente perde bênção, como a gente perde oportunidade. Às vezes está tudo bem na vida de uma pessoa e ela perde coisas porque ela desfocou um pouquinho do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, e orar para a glória de Deus também, no nome do Senhor Jesus. Levanta assim as suas mãos aos céus. Eu não vou impor as mãos por recomendação, não por medo, mas vamos pedir a Deus que nos dê graça e sabedoria, amém? Em nome de Jesus, Pai querido, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor, Deus, por todas as coisas. A tua palavra é a verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade, Deus. E nada que o homem diga, nada, meu Deus, que os governos digam pode mudar a tua palavra. Senhor, eu peço a ti o que o apóstolo Pedro pediu em Atos capítulo 5, ousadia e intrepidez, Senhor. Nos dê coragem, Deus, para continuar, para perseverar. Ó Deus, para continuar sendo, que nós possamos ser uma voz profética, uma voz, meu Deus, do Senhor nesta geração, nesse mundo assustado, Deus, nesse mundo assustado, que a igreja do Senhor Jesus seja luz, seja referência. Ó Deus, não só eu, Pai, mas os irmãos que aqui estão, os irmãos que estão assistindo agora na internet, no YouTube, esse vídeo, ó Deus, que eles sejam luz para a sua família, que eles possam dizer assim para a sua família: calma, gente, calma, que Deus está no controle, Deus está sentado no trono, Deus está à direita de tudo, Pai. Calma, calma, que esse irmão, essa irmã possa ser um conciliador, um apaziguador, aquele que traz a paz, aquele que traz o bom senso, aquele que traz a calma dentro de casa, em nome de Jesus. Ó Pai, que a igreja, a palavra da vida seja assim, que eu possa ser essa pessoa, que os irmãos possam ser, meu Pai, nesses dias difíceis que vão passar, em nome de Jesus. Nós profetizamos, ó Pai, ainda que essas coisas todas sinalizam o fim dos tempos, ainda que isso tudo seja sinal da tua volta, a tua palavra diz que não é o fim, que não é o fim, que tem muita coisa para acontecer, que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, em nome de Jesus. Pai Santo, abençoe a igreja, abençoe os irmãos, Pai, fortalece eles no poder do Espírito Santo, fortalece cada um, meu Pai, no nome de Jesus, que Satanás seja agora colocado debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, como diz Romanos capítulo 14, que Satanás está debaixo dos nossos pés, será esmagado debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Ó Deus, dá força para a igreja, dá força para os irmãos que estão em casa assistindo, aquele que está desempregado, aquele que meu Deus perdeu dinheiro, aquele que perdeu dinheiro com essa situação, aquele que perdeu o emprego por causa disso, aquele que entrou em pânico, em depressão, se apavorou, se assustou, o medo tomou conta, em o nome de Jesus, ó Deus, junto com a igreja aqui, junto com os irmãos, nós oramos por aqueles que estão agora a assistir essa mensagem, e em nome de Jesus, nós dizemos agora todo medo, todo pânico, todo pavor, todo terrorismo do diabo, todo pandemônio, em nome de Jesus, digam comigo, meus irmãos, que saia, em nome de Jesus, que vá embora, pois a tua palavra diz, ó Deus, que 1000 cairiam ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, nós não seríamos atingidos. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, em nós há o sangue do Cordeiro, ó Pai. Que o Senhor guarde a tua igreja, guarde o teu povo, nos dê prudência e sabedoria, em o nome de Jesus, Pai,
pois a tua palavra diz que sejamos prudentes, simples como as pombas e prudentes como as serpentes, que possamos ser, mas sem perder a ousadia e a coragem, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Louve a Deus, meus irmãos, louve a Deus um pouquinho, agradecendo a Ele. Quando Aleluia. Todos os meus medos Aleluia. já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se Aleluia. acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas Aleluia. vezes os seus planos não consigo compreender. É verdade, Mas Senhor. prefiro confiar sem entender. Eu creio em Ti. Eu creio, Senhor. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti. É verdade, Jesus. E espero em Ti. Aleluias.